A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui através deste canal para levar até você as boas novas, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, amigos ouvintes, eu chamo a sua atenção. Pare os seus afazeres e que você possa acompanhar cuidadosamente a leitura da Palavra de Deus, a meditação aqui da Palavra de Deus e que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar você, a sua vida, trazendo edificação e restauração, porque a Palavra de Deus ela pode e tem poder para proporcionar todas estas maravilhas na vida daquele que crê. Sabemos que as sagradas letras, como diz a Escritura, elas podem nos fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Este é o nosso desejo, esta também é a vontade de Deus, te fazer sábio para a salvação e que você possa, através da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ter fé unicamente em Jesus como o Senhor e também o Salvador da sua vida. O tema da mensagem é o Evangelho e sua essência. Um tema de suma importância para os nossos dias. O Evangelho e sua essência. Quando nós olhamos o significado da palavra essência, nós aprendemos. Qual é o significado? É o que faz com que uma coisa seja o que é e não outra. Então, com esse entendimento do significado da palavra essência, não tenho dúvida, com a graça, a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós conseguiremos aqui compreender e entender o conteúdo da mensagem de Deus para todos nós através da sua preciosa palavra. Nós iremos fazer a leitura aqui no livro de Isaías, o capítulo 64 e o verso de número 6 a seguir. Isaías, capítulo 64 e o verso 6, que diz assim a palavra de Deus: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tivemos aqui a oportunidade de ler a palavra de Deus. E quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, e o Deus poderoso, Deus de Israel, Ele abre o nosso entendimento para que possamos ter ciência da condição do homem, da situação do homem distante de Deus, separado de Deus. Isso é maravilhoso. Termos ciência da nossa condição
E como eu disse que o tema da mensagem é o Evangelho e sua essência, nós iremos aqui aprender qual é o assunto central do Evangelho. E nós sabemos que o assunto central do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos aqui descobrir, com a ajuda de Deus, porque nós, através de ouvirmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E talvez alguém possa perguntar, mas por que eu devo buscar o Senhor? Por que eu devo buscar o Senhor, o Salvador? Por isso, disse eu que o assunto que aqui já estamos tratando é de suma importância, se tratando do Evangelho e sua essência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós aprendemos aqui, através da palavra de Deus, a característica mais importante do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregadores há nos nossos dias que têm cuidado dos interesses dos homens naturais. E não convém que isso seja assim. O que se trata de pregadores que têm cuidado dos interesses dos homens naturais. Temos visto que eles têm dito que as pessoas devem buscar a Jesus simplesmente para esta vida terrena. Não é o que temos ouvido todos os dias? Que as pessoas devem buscar a Jesus para esta vida, simplesmente esta vida terrena, esta vida material, esta vida passageira. Que as pessoas devem buscar a Jesus para ir bem na sua empresa. Que as pessoas devem buscar o Senhor Jesus Cristo para que possa ter ali como comprar o carro do ano, o carro zero. As pessoas, muitos têm tido o entendimento que precisa ir a Jesus porque precisa comprar a sua fazenda. Outros pensam que precisa ir ao Senhor porque precisa comprar o seu apartamento. Outros têm o entendimento que precisa ir ao Senhor Jesus Cristo porque precisa também conseguir o seu casamento. Mas seria essa a essência do Evangelho, amigos ouvintes? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus é maravilhoso. Quão grande é o amor de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus tem levantado também nos nossos dias pregadores que têm tido também o cuidado com os interesses de Deus. E nesta mensagem nós iremos aqui, como pregadores que temos cuidado do interesse de Deus, nós iremos apresentar a você a essência do Evangelho. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o tema supremo do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. O objetivo supremo do Evangelho é a salvação dos seres humanos. Quando se trata do projeto supremo que o Evangelho traz a nós, se trata do reino do Senhor Jesus Cristo, sem limites e eterno. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando nós olhamos a palavra de Deus, aqui mesmo no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o verso 2, que diz o profeta: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Vimos aqui o profeta Isaías, ele fala de um libertador que traria luz e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós começamos aqui, através da palavra de Deus, termos o entendimento sobre a essência do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós encontramos na palavra de Deus o nosso amado irmão Mateus, e ele escrevendo no seu evangelho, no capítulo 1 e o verso 21, que diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja Deus. Estamos tratando aqui da essência do Evangelho, o assunto central do Evangelho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus eterno e poderoso. Então aqui o apóstolo fala do Emanuel, Deus conosco, Deus em pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Disse o apóstolo: porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. E dando continuidade no assunto, também nós encontramos o doutor Lucas, também servo de Deus, no seu evangelho, no capítulo de número 2 e o verso 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui vimos o nosso irmão Lucas. Ele fala de novas de grande alegria. Louvado seja Deus. Para todo o povo, para você, amigo que me ouve, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. Amigo ouvinte, e também neste momento, hoje, o Senhor Jesus Cristo deseja também nascer no teu coração, na sua vida, e que você possa compreender de fato a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Hoje, o Senhor Jesus Cristo pode nascer no teu coração como Senhor e Salvador da sua vida. E ele nascendo na sua vida como Senhor e Salvador, maravilhas acontecerá. O Senhor Jesus Cristo, ele perdoa o pecador. O Senhor Jesus Cristo, somente ele liberta do pecado. O Senhor Jesus Cristo, somente ele liberta deste mundo tenebroso. Liberta também do domínio de Satanás, o diabo. Todas estas maravilhas Jesus, ele faz na vida daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vimos que já também ali, nos tempos dos apóstolos e dos profetas, houve um descuido. E hoje também tem havido este descuido. E esse descuido a gente vê que hoje tem estado em uma proporção muito maior. Se tratando de muitas pessoas, se tratando da maioria das pessoas, o inimigo está por trás, Satanás, o diabo, para tirar o foco da essência do evangelho bíblico, do evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E eu digo algo aqui, amigos ouvintes da palavra de Deus, que nós aprendemos na Escritura, nas sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O que todos precisam saber. O que todos precisam saber, homens, jovens, meninos e velhos, todos grandes e pequenos, precisam saber. Nós aprendemos com a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, e o verso 9 e 10 diz a palavra: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, todos debaixo do pecado. Então, esta mensagem, esta verdade, quando se trata desta alerta vindo de Deus para nós, todos precisam ser sabedores. Porque o evangelho, quando ele é anunciado fora da sua essência, muitas das vezes tem levado multidões a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, mas o evangelho sem a sua essência traz a Cristo pessoas sem arrependimento, sem ter o devido reconhecimento da sua situação, da sua condição diante de Deus. Mas quando nós ouvimos o evangelho na sua essência, quando nós passamos a saber através da Escritura, todos debaixo do pecado, e a palavra de Deus continua ainda aqui, aos Romanos capítulo 3, e o verso de número 21, a palavra de Deus diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fé em Jesus, crê nas realidades espirituais. Amigo ouvinte, nesta mensagem, Deus trata conosco o evangelho e sua essência, em quem você tem depositado a sua fé. A sua fé tem estado em quê? Em uma organização. Quantos que têm tido e têm colocado a sua fé em uma seita religiosa, em uma denominação. Muitos têm colocado a sua fé no Império Romano maligno. Muitos têm colocado a sua fé em uma placa religiosa, mas nós apresentamos para você aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na sua essência, e que você tenha fé no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e que você possa ter ciência, entendimento sobre o Evangelho e sua essência. Que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, é o assunto central do Evangelho. E nós temos aprendido esta verdade através da sua palavra. E o objetivo supremo do nosso Senhor e também do nosso Salvador é que
a humanidade seja salva crendo, tendo fé em Jesus. E o projeto supremo de Deus é que Ele possa, logo, logo, todos aqueles que tiveram condição de ter fé em Jesus Cristo, que possa também habitar no seu reino, um reino sem limite e eterno. Que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe no seu nome maravilhoso. Amém.